Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Fiquei surpresa quando recebi aquela mensagem do meu ex. Oi, Vanessa, tudo bom? E não tinha como ficar surpresa, porque fazia quase 1 ano e meio que a gente nem se falava. Aliás, desde que ele tinha me deixado por causa de outra mulher. Que olhando a tela do celular, para aquilo que ele tinha escrito, e pensando, o que será que ele quer depois de tanto tempo? Juro que até pensei em ignorar. Mas dali a pouco, ele mandou outra. Desculpa te incomodar, é que essa noite eu tive um sonho tão ruim com você. Fiquei preocupado, resolvi saber se tá tudo bem. Mandei um áudio. Oi, Hamilton. Tá tudo bem, sim. Tô surpreso com a tua mensagem. Ele logo respondeu. Puxa, que bom saber que tá tudo bem. Aliás, que bom ouvir a tua voz. Pensei que você não fosse querer falar comigo. E não deveria mesmo. É duro ser deixada por outra. Mas, enfim, nunca fui uma pessoa de guardar mágoa. Trocamos mais algumas mensagens. Ele quis saber como estava a minha vida e, no fim, a gente se despediu. Não vou negar. Senti o baque de falar com ele depois de tanto tempo. Aliás, surpresa por saber que ele ainda se preocupava comigo, né? Principalmente depois do modo como a gente terminou. Na verdade, fiquei até meio confusa. Tanto que até esqueci de perguntar o que exatamente que ele tinha sonhado comigo. Segundo ele, havia tido um sonho ruim. Tinha ficado preocupado, mas ruim como? A separação tinha partido dele. Ele tinha me deixado por causa de outra mulher, uma tal de Juliana. Olha, na época, eu quis morrer. Porque além de ter sido uma coisa assim, inesperada, tinha um amor que eu tinha por ele. Foi uma desilusão muito grande. Nunca mais nos falamos depois disso. Perdemos completamente o contato. Pensei até que ele tivesse apagado o contato do meu telefone, mas quando recebi a mensagem, seu nome apareceu ali na tela. Quando ele me deixou, a verdade é que custei a superar o que tinha acontecido. Na verdade, nem tinha certeza se tinha realmente conseguido superar, apesar do tempo que já tinha passado. Tem feridas que demoram para cicatrizar. Talvez por isso eu tenha sentido tanto baque. Dias depois, ele mandou outra mensagem. Só que nada assim pessoal. Era uma mensagem de bom dia. Começou assim. Volta e meia, ele mandava alguma coisa. Até que depois de um tempo, eu comecei a me perguntar, o que será que está acontecendo? Será que ele está querendo se reaproximar de mim? Eu dificilmente mandava alguma coisa para ele. Ou respondia a mensagem que ele mandava. No máximo, mandava um emoji. Só que um dia, resolvi escrever. Tira uma dúvida minha, Hamilton. Como vai o teu casamento com aquela mulher? Ele demorou para responder. Mas a resposta que me deu, sinceramente, me deixou surpresa. Que casamento? Não estou casado com ninguém? Como assim? E aquela fulana com quem você estava? Ele me falou que estava sozinho. Já fazia muito tempo que tinha largado daquele infeliz. Olha, fiquei no estado quando ele falou aquilo. Meu coração chegou a bater forte dentro do peito.
Curiosa, perguntei o que tinha acontecido. Mas ele falou que não tinha acontecido nada demais. Apenas não tinha dado certo. Foi inevitável ficar me perguntando: será que é por isso que ele voltou a me procurar? Será que está querendo se reaproximar de mim? Achei melhor não me estender muito naquele assunto. Até que dias depois, ele propôs um encontro. Escuta, você lembra aquele restaurante que a gente costumava ir sábado à noite? Tô morrendo de vontade de voltar lá. O que você acha? Olha, eu talvez devesse ter recusado. Até para não reabrir as feridas, né? Mas no fim acabei topando. Ele ficou de me apanhar ali em casa. Eu continuava morando no mesmo lugar. Achei melhor não comentar nada com a minha mãe, que tinha combinado de me encontrar com ele. Até porque, com toda certeza, minha mãe iria me criticar por tudo que tinha acontecido no passado. Ela, mais do que ninguém, tinha testemunhado o meu sofrimento. Quando nos encontramos, quando entrei naquele carro, não vou mentir, coração veio na boca. Trocamos um beijo no rosto, ele me fez um elogio e seguimos então até o restaurante. Quando estávamos juntos, íamos direto a esse lugar. Além da comida, que era gostosa, tinha música ao vivo. Até dançar, a gente dançava naquela época. Lugar assim, muito agradável, muito bacana. Só que depois que nos separamos, nunca mais voltei. Chegamos, pedimos o prato de sempre e ficamos ali conversando. Dava para sentir aquele clima gostoso no ar. De repente ele falou: nossa, estava com uma saudade desse lugar. Depois ele me olhou e completou a frase: para ser sincero, estava com saudade de você também. Não soube nem o que falar. Mas, se dissesse que aquilo não mexeu comigo, inevitavelmente, o clima ficou mais romântico. A gente não parava de se olhar. Uma hora, ele segurou assim a minha mão, fez aquilo sem tirar os olhos de mim e perguntou. Aliás, a gente anda se falando direto, mas eu ainda não tive coragem de perguntar. Você está saindo com alguém? Quem, eu? Claro que não, né? Se estivesse, não estaria aqui agora, conversando com você. Ele sorriu, visivelmente satisfeito com a minha resposta. E olha, pensei até que naquele momento ele fosse tentar me beijar pelo olhar. E se tentasse, com toda certeza, eu deixaria acontecer. Até porque não vou negar. Também estava querendo. De todo modo, o beijo não aconteceu. Pelo menos não naquele momento. Quando alguns casais começaram a dançar, ali, perto do palco, ele me convidou para dançar também. E eu topei. Eu nunca mais tinha dançado desde a nossa separação. Na verdade, deixei de fazer muita coisa depois que a gente se separou. Dançamos uma música, depois outra, mais outra. E só de sentir os seus braços em volta da minha cintura, olha, me fez sentir tão bem. Pode parecer uma coisa tão boba, mas parecia que o tempo não tinha passado. Que não tínhamos ficado separados tanto tempo. Meu Deus, 1 ano e meio separados. A impressão que dava era de que ainda éramos aquele casal. Detalhe, depois voltamos lá para a mesa, de mãos dadas. Depois de um tempo, ele pediu a conta e fomos pegar o carro no estacionamento. Ele voltou a pegar na minha mão. E eu não fiz nada para impedir. Fui no embalo.
Foi só quando fomos entrar no carro que ele, num gesto rápido, me puxou para junto de si e aconteceu o beijo. Claro que eu correspondi. Imagine se não. Até pensei que ele fosse querer dar uma esticadinha para um outro lugar. Mas não. Tocou direto para minha casa. Estacionou, nos beijamos de novo. Depois ele me olhou assim de um jeito malicioso e perguntou: escuta, será que eu podia entrar, tomar um copo d'água? Claro que ele não queria tomar copo d'água, coisa nenhuma. A sede que ele tinha era outra. E eu também queria. Isso não posso esconder. Mas, ainda que quisesse, falei: Hamilton, melhor não, tá? A mãe veio dormir em casa hoje para cuidar da minha sobrinha e não quero acordá-la. Você entende? Ele não insistiu. E depois que nos separamos, minha irmã veio morar comigo. Ela era mãe solteira e, é claro, havia trazido a filha junto. E sempre que a minha irmã queria sair, eu ficava cuidando da filha dela. Mas como eu e ele tínhamos combinado de nos encontrarmos, pedi que a mãe viesse pousar em casa para ficar com a menina. Ele fez uma cara assim de frustração, mas ainda sugeriu que a gente fosse a outro lugar. Mas eu falei que melhor não, que eu precisava descansar. De todo modo, ainda ficamos ali durante mais uns 10 minutos, nos beijando, até que eu entrei. Claro que depois que eu entrei, não consegui pensar em mais nada. Pelo modo como me senti, acho que realmente não tinha conseguido superar completamente a nossa história. Aqueles beijos que trocamos foram fagulhas para incendiar meu coração. No dia seguinte, a gente falou de novo. Ele me falou tanta coisa bonita, que tinha custado a pegar no sono, que tinha ficado um tempão pensando em mim. Olha como me fez bem ouvir aquilo. Parece que todas as emoções vieram assim como um turbilhão. Na semana seguinte, nos vimos de novo. E dessa vez passamos a tarde no motel. E não sei, mas parece até que fizemos amor tão intenso, mais do que costumávamos fazer no passado. Foi simplesmente maravilhoso demais. Resultado, acabamos nos envolvendo de novo. Depois de um certo tempo, acabei contando tudo para minha irmã e também para minha mãe. E olha, minha mãe, inclusive, ficou me olhando de um jeito, com um certo olhar de censura. Até porque, repito, ela melhor do que ninguém sabia do quanto eu tinha sofrido. Ninguém me criticou, nenhuma das duas. Apenas me pediram para ir devagar, tomar cuidado, tudo para não me magoar de novo. É claro que eu tinha medo que isso acontecesse. Não queria passar por tudo que já tinha passado. Só eu sei o quanto sofri e o quanto não queria que aquilo se repetisse. Perto de completar 3 meses que a gente andava saindo, uma coisa bem desagradável aconteceu. De um dia para o outro, ele sumiu. Eu mandava mensagem, ligava, mas parecia que o aparelho estava desligado ou fora de área. Como nos falávamos todos os dias, lembrei do alerta da minha mãe e da minha irmã. No primeiro dia, não me preocupei muito. Pensei que ele tivesse apenas ficado sem bateria
ou que tivesse acontecido algum imprevisto, sei lá. No segundo dia, como também não consegui falar com ele, fiquei um pouco mais apreensivo. No WhatsApp, por exemplo, mostrava que ele tinha acessado o aplicativo pela última vez no domingo às 4h17 da tarde. Na segunda-feira, repito, não me preocupei. Só que na terça, claro que a preocupação começou. E como na quarta-feira continuei sem resultado, resolvi conversar com a irmã dele. Eu não tinha mais o seu número, porque também tinha apagado, mas procurei o seu perfil na internet e depois de um tempo, acabei encontrando. Eu precisava saber o que estava acontecendo. E quem sabe ela pudesse me dizer alguma coisa. Mandei um oi, mas ela só foi responder muitas horas depois. O que só fez aumentar a minha ansiedade, porque já ia para 3 dias que eu não conseguia falar com o Hamilton. O celular dele continuava desligado ou fora de área. Quando ela respondeu, eu fui direta. Então, Márcia, estou tentando falar com o Hamilton desde domingo, mas o telefone dele só dá desligado. Você está sabendo? Aconteceu alguma coisa? Em vez de responder, ela me pediu para lhe passar o meu número, porque assim poderíamos ligar uma para outra. E foi o que eu fiz. Dali a pouco ela ligou. E no que atendi, ela falou aquilo. Eu não sabia que você e o Hamilton tinham voltado a se falar, Vanessa. Pois é, ele me procurou uns tempos atrás, aí, enfim, sabe como é, né? Resolvi deixar a mágoa de lado. Puxa, que bom, Vanessa, eu fico feliz. Principalmente agora, né, que ele vai precisar de todo o nosso apoio. Nosso apoio? Ué, por que isso? Tá falando assim por quê? Ele sofreu um acidente de carro domingo. Você não sabia? Tá internado. Eu escutei aquilo e senti aquela tontura. Agora estava explicado. Era por isso que eu não estava conseguindo contato com ele. Ele tinha sofrido um acidente. E o pior é que ela falou que o acidente tinha sido grave. Tinha sofrido uma batida forte na cabeça. Eu quis saber mais detalhes, como tinha sido a batida, por exemplo, em qual hospital que ele estava. Até porque ir lá. Fiquei tão desesperado que era algo que eu jamais poderia imaginar. Na verdade, o que eu imaginei foi outra coisa. Que ele tivesse se cansado de mim, de novo, né? E tivesse decidido sair de cena. Estava até meio brava por causa disso. Mas agora que vi que não tinha nada a ver, que ele tinha sofrido um acidente de carro, por isso não respondia, me senti péssima. Só que enquanto me dava mais informações, a irmã dele acabou falando uma coisa que me deixou sem saber o que pensar, completamente sem chão. Olha, ainda bem que não aconteceu nada de mais grave com a Juliana. Quer dizer, até se machucou um pouco, mas ficou só em observação. Eu escutei aquele nome e senti aquela moleza no corpo. Juliana era o nome da fulana por quem ele tinha me trocado. Só podia ter algum engano naquela história, porque eles não estavam mais juntos. O Hamilton mesmo tinha me dito isso várias vezes, que tinham terminado, já fazia meses. Eu fiquei tão fora do ar. Como assim, Márcia? A Juliana estava no carro com o Hamilton? Ela respondeu
Como se não tivesse entendido a pergunta. Ué, por que ela não estaria? Os dois são casados, coisa mais normal do mundo. Estavam voltando da chácara. Peraí. Como assim os dois estão casados? Ué, Vanessa, não estou entendendo. O Hamilton e a Juliana se casaram logo depois que ele se separou de você. Você não sabia? Olha, eu não sei nem explicar o que me deu naquela hora. Mas tomei uma atitude até meio grosseira. Simplesmente encerrei a ligação. Desliguei o telefone na cara dela. Coitada, não tinha culpa de nada. Ela ainda voltou a ligar. Mas eu achei melhor não atender. Até porque estava tão desorientada. Meu Deus, ele tinha mentido descaradamente para mim. Até esqueci que ele estava numa UTI. E maldisse o seu nome. Tinha mentido para mim até sobre o que iria fazer no domingo. A gente tinha conversado no sábado. E até nos vimos durante 10 minutos. E eu queria fazer alguma coisa com ele domingo. Ele falou que não podia. Que tinha de fazer um orçamento em Campina Grande do Sul. Tudo mentira. Ele tinha passado o dia numa chácara com a tal de Juliana. Segundo a Márcia, esposa dele. Na volta, sofreu o acidente. Olha, eu me senti uma otária, uma ridícula, uma tonta, por ter caído na conversa dele mais uma vez. Eu devia ter investigado, sabe? Saber se ele estava mesmo sozinho quando se reaproximou. Mentiu que já fazia alguns meses que estava sozinho, quando na verdade estava casado com a tal da Juliana. A infame que o tinha tirado de mim. Em vez de saber se era verdade, me atirei de cabeça, reabri o coração, sem saber que estava também reabrindo as velhas feridas. Claro que fiquei muito mal por saber do acidente. Ele estava numa UTI. Mas apesar disso, só eu sei a minha decepção. Depois eu soube que ele até se recuperou, saiu da UTI, foi pro quarto, tempos depois teve alta. Agradeci a Deus por ter ficado tudo bem com ele, até porque não vou desejar o mal para ele, mesmo ele tendo feito tudo que fez para mim. Mas nunca mais o procurei. E eu acho que a sua irmã contou para ele, né? Que a gente tinha conversado e que eu tinha sabido por ela que ele ainda estava com a tal de Juliana. Casado com ela. Tinha ido à chácara. E acho que por isso também não veio mais atrás de mim. Deve ter ficado com vergonha. Sei lá. Com medo de me dar explicações. O fato de ele não vir atrás de mim me deixou ainda mais triste. Às vezes sinto vontade de procurá-lo, mesmo que seja só para olhar dos seus olhos e perguntar por quê? Por que o engana? Mentira. Ele não precisava ter feito o que fez. Me procurar depois de tanto tempo, quando eu já estava, sabe, com as feridas quase cicatrizadas, tentando superar o que aconteceu. Devia ter pensado em mim pelo menos um pouco, na minha dor, no meu sofrimento. Ele nunca sentiu saudade de mim, de verdade. Veio atrás de mim só para se divertir. O que mais que um homem casado pode querer quando procura outra mulher? Mesmo no nosso caso, que já tínhamos vivido uma história tão bonita no passado. Não era mais isso o que ele queria. Era só diversão. Em nenhum momento pensou em mim.
dos meus sentimentos, mesmo sabendo de antemão que no fim iria me passar mais uma rasteira, me decepcionar de novo, novamente, me fazer sofrer.